Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação, hoje nesta sexta-feira da sexta semana da Páscoa. No dia de hoje, o Senhor Jesus dá continuidade direta ao Evangelho de ontem, no qual o Senhor explicava aos corações dos discípulos, a necessidade de viver a sua paixão, sua morte, para a sua ressurreição, para plenamente constituir a sua vitória sobre a morte e o pecado. Jesus já havia explicado isso diversas vezes, fazendo-os compreender pelo uso de coisas e faculdades simples que Deus deu a nós. A ciência, a inteligência, a razão, iluminada sim pela fé, que é o que torna isso tudo sensato e coeso. Mas, ao falar assim, os discípulos não entenderam e discutiam entre si. Porque de fato, meus irmãos, nós precisamos que a graça, que é o próprio Cristo, se revele. Todos nós dependemos disso. Nossa natureza está tão arruinada pelo esgotamento da ciência, pela adelgação da inteligência, pela incontinência na sabedoria, que o homem, por si só, não chega a compreender o que Jesus plenamente deseja para o homem. Lembra-se daquele mandamento que Jesus diz assim, amareis o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força, Então, em força e entendimento, Jesus pede a integridade da alma para Deus. Mas quando ele fala coração, ele engloba coisas que são para além, disso. É o homem por inteiro. E aquilo que às vezes a gente despreza, como nossa memória, sentimentos, afetos, Deus também quer. Então, Deus quer nossa razão iluminada pela fé. Deus quer nossa vontade iluminada pela caridade. E Deus espera, de grande coração, que o homem viva neste mundo com grande esperança, sem entregar seu coração à tristeza e à desolação que o pecado provocou. Então, estamos em um momento de libertação. Então, como dito, essa libertação é progressiva. E é isso que o Senhor vai nos fazer entender no Evangelho de hoje, despertando-nos o entendimento para que tenhamos esperança. A obra que Jesus realizou no alto da cruz, pela sua paixão, morte e ressurreição, livrando-nos do pecado e da morte, esta obra se processa em mim e em você hoje. Atualmente, agora, neste exato momento. Quando essa palavra entra e cura o nosso entendimento, ela também desperta muito mais em nós para nos direcionarmos para o reino de Cristo. Nossa vontade, nossa alegria, nosso amor, nossa paciência, Tudo isso é dom de Deus, dom de Deus. O homem chega a isso discutindo com o seu próximo ou debatendo consigo mesmo? Não. Nós precisamos de redenção. Cristo é esse nosso Redentor. Cristo é esse nosso Mestre, Precisamos buscar repousar a nossa mente e o nosso coração em Deus, como São Tomás fez, de tentar colocar a cabeça dentro do sacrário para entender Jesus. Ele que era um homem inteligentíssimo, iluminado com todas as faculdades humanas, iluminadas pela fé. Bom entendimento, boa ciência, grande sabedoria, um doutor da igreja. Mas também um homem que desejava de coração, com todos os seus afetos, ter essa liberdade para conhecer a Deus e para proclamar Deus ao próximo. E veja que esse homem, com toda a humildade, depois de todo o bem que fez, com tudo que escreveu e ensinou, ainda achava que tal trabalho era palha diante da graça, que Deus manifesta de verdade à alma humana, a saciedade, a alegria que Deus restitui no coração humano, quando esse coração humano é plenamente redimido. Quando isso acontecer, quando essa obra se concluir em nosso coração, a gente mal lembrará dos sofrimentos presentes que Cristo tanto nos aconselha, nos orienta, que é necessário. Então, para Cristo era necessário viver a sua paixão, a sua morte, para a ressurreição,
para vencer plenamente a morte e o pecado, né? Mas para nós, os sofrimentos presentes, a espera presente, essa desolação atual é necessária para mais coisas, para nos mortificar, nos penitenciar, para nos conduzir em esperança. Mas eu não posso perder a esperança, eu não posso perder o meu amor, eu não posso deixar de ter essa paz que me conduz no dia a dia a olhar para Cristo e a manter nele a minha fé. Ele é a razão da minha fé, né? Ele é a razão e o sustentáculo para tudo, né? Eu não posso amoletar a minha fé numa pessoa, em outra pessoa, em um fato, em uma esperança vã que se desmancha como um castelo de areia. Não, eu preciso alicerçar a minha fé naquele que triunfou sobre a morte e sobre o pecado. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê tamanha esperança necessária para compreender essa palavra no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dê-nos a graça de compreender a Tua palavra nesse dia, porque muitas vezes trilhar nessa terra parece um caminho desolado, parece um caminho triste e solitário. Mas o Senhor, como nosso Mestre, como nosso Redentor, como nosso grande amigo, né, pediu ao Pai por nós, citando ao Pai que o Senhor deu a sua palavra, que o Senhor deu a sua vida, que o Senhor deu o seu amor, fez manifestar sobre nós a tua vontade. Tudo isso, Senhor Jesus, o Senhor disse ao Pai, dizendo a Ele: mantenha-os salvos, conduza-os ao amor, que se amem plenamente e não se percam, nunca se percam. E unidos perfeitamente nesse amor, estejam unidos a nós, unidos perfeitamente. Senhor Jesus, para que isso aconteça em nosso coração, quantas obras precisam acontecer e quantas coisas precisam se modificar, quantas tristezas precisam tornar-se alegria. E nós vos pedimos nesse dia que assim aconteça a cada um de nós. Por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. O evangelho de hoje é a continuação direta, né, de ontem, em João 16. Inclusive ele começa com uma frase, né, com o versículo 20, que também foi meditado ontem. Diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Olha que forte essa esperança, meus irmãos. Jesus coloca no versículo 27 uma condição para essa alegria que é interessante, né? Essa condição para essa alegria é o seguinte, ó: o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Então, o que seria isso, né? Se a gente meditava ontem que o motivo principal de alegria e único de alegria é Jesus. É Ele quem nos permitiu a vida, mas também uma vida em graça, uma vida abundante, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus e que pode se eternizar na vida eterna. Então, a Jesus nós devemos a verdadeira alegria, a verdadeira saciedade, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira virtude está em Cristo. Ele é a nossa alegria. É tanto que se eu não entender Jesus como sendo a maior, a principal, a mais necessária e a única alegria, eu não entendo o evangelho de ontem, né? Imagine se você, naquela época, antes de presenciar a paixão de Cristo, a sua morte e ressurreição, o que você entenderia por sua alegria será retirada, mas depois reposta, né? Você entenderia que esta alegria seria Jesus e que ele morreria, padeceria e depois ressuscitaria?
se Jesus te dissesse apenas isso? Bom, se a sua alegria não for Jesus, você poderia pensar que seu emprego será retirado, depois reposto. Sua esposa será retirada, depois reposto. Né? Sua saúde será retirada, depois reposta. Seus bens serão retirados, depois reposto. É isso que se trata a alegria humana, a saciedade humana? Não. Aqui se fala sobre algo que ninguém pode tirar. Todas as outras coisas são sujeições deste tempo. São maravilhosas? São, mas são deste tempo. Devem servir para um propósito, que seja principalmente servir, amar, obedecer a Deus, que seja engrandecer o seu nome, fazer o outro conhecer a Deus que te ama, que te resgatou, que te tem uma vida plena e abundante, né? Esse deveria ser o propósito de tudo e de todos. De tudo e de todos. Mas, se a minha alegria não for Jesus, eu não vou entender a palavra de Jesus. Principalmente quando ele fala de uma coisa que é particular ao coração. E há um coração iluminado em sua razão pela fé. Então, Jesus deixa bem claro aqui, né? Ninguém poderá tirar a vossa alegria, ou seja, ninguém mais pode me tirar de vocês. Ninguém pode mais me roubar de vocês. Então, este mundo tirará a vida de Deus uma só vez, para a redenção do pecado, para a redenção do homem e a vitória contra o pecado e a morte, certo? Mas, depois disso, Jesus ressuscitado já não morre mais. E outra, ele é presente, onipresente, ele é onisciente, ele está conosco, ele se faz presente e permanecerá com cada um de nós até o fim dos tempos. Afinal de contas, Jesus, por esse meio, né, de glorificação que Deus o deu pela vitória sobre a morte e o pecado, está presente aqui neste momento, né, entre nós, nos motivando, nos conduzindo com o seu Espírito, com sua graça. Ele se faz até mesmo presente de maneira palpável na Eucaristia, né? Presente e intensa na palavra, no próximo. Ele habita o nosso coração. Jesus está aqui. E é mais concreto isso do que qualquer outra presença, porque as outras presenças são fugazes. Hoje elas estão, amanhã podem não estar. Então, a alegria do homem, quando ela é posta em outras coisas ou pessoas, essa alegria é fugaz. Ela, sendo fugaz, ela não é estável. Não sendo estável, ela é insensata. Como é que eu posso conduzir a minha vida para aquele grau de felicidade em uma coisa que se passa? Não faz sentido. Mas quando eu falo de Jesus, ainda mais nós nessa condição de saber pela revelação que Jesus ressuscitou e vivo já não morre mais, ressuscitado já não mais é ameaçado por nada neste mundo, né? Então, a minha alegria é sensata, a minha alegria é plena, a minha alegria não é confundida, a minha alegria é concreta e é mais presente do que qualquer outra alegria de um homem insensato que não conheceu ainda Jesus, né? Então, Jesus compara isso com a mulher que está para dar à luz, né? Então, quando ela está para dar à luz, fica angustiada, vai passar por dor, chegou sua hora, e realmente a mulher, durante toda a gravidez, se prepara para dar a vida àquele que nasce, que cresce nela, né? Porque pode ser que ela venha a se consumir, né, pela morte em qualquer fase da gestação. Qualquer fase. Enquanto ela está dando vida a um filho, alguém que ela ama. Mas depois que a criança nasce, todo o sofrimento é justificado. Tamanha é a alegria de ter dado ao mundo uma nova criatura, uma nova alma, né? De trazer a este mundo um filho. Meus irmãos, da mesma maneira, acontece conosco enquanto estamos sendo gestados, né? Neste mundo para vivermos na vida eterna. A alegria de nos ver nascer para a graça é o que motivou Cristo em seu padecimento, em sua paixão, em sua cruz. Ali a dor era excruciante, trouxe angústia ao seu coração, a ponto de que o Senhor
passou pela idade idosa, suou sangue, chorou sangue, sofreu angústias terríveis em sua alma, viu-se abandonado, triste e só, mas motivado por dar à luz àqueles que iriam, triunfar junto com ele contra o pecado e a morte, Cristo teve êxito, E foi um parto doloroso, laborioso, mas frutífero. E nós estamos em gestação. No seio deste mundo, somos gestados em Cristo. E a seiva que percorre o nosso coração, nossa alma, é esta fé, revelada a nós, mas creditada ao nosso coração por dom, por meio de um entendimento iluminado pelo próprio Deus. Ele que se revela, Ele que se mostra, que conduz os corações humanos à verdade, ao que é realmente belo. É essa esperança, meus irmãos, é essa belíssima esperança que brilhou no coração dos mais santos, dos mais puros, mas hoje eu diria para você de uma maneira muito clara, dos mais felizes. O céu não é lugar para pessoas tristes, mas para pessoas felizes, que Deus as fez felizes, Porque Deus é capaz de fazer-nos felizes. Porque Deus não é fugaz, Deus não pode ser tirado, Deus não pode ser roubado, Deus não pode ser deposto, Deus não pode ser substituído. Deus é tudo, Jesus é tudo. E isso é maravilhoso. E você percebe que Jesus tem um grande zelo para com o homem, a fim de que o homem realmente perceba, como nós somos um para o outro. Nós somos para Deus e Deus é para nós. Lá em São Paulo, no Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 18, versículos de 9 a 18, Jesus queria muito que Paulo pregasse em uma cidade, onde os judeus não estavam permitindo que a palavra chegasse, que a revelação de Cristo chegasse aos corações. Mas ele até foi ajudado por Galião, que era digamos, o prefeito, o procônsul da região, da Acaia, e ele estava sendo pressionado pelos judeus a condenar Paulo, a condenar os pregadores de Cristo, os profetas de Cristo, Mas, diferente de Pilatos, Galião não encontrou falha alguma em Paulo, Ele não era um ladrão, não era um assaltante, não era um assassino, ele era um pregador, Então ele não poderia condená-lo da maneira que os judeus queriam condená-lo, Mas Cristo queria alguns corações ali daquela cidade. E veja a palavra de Cristo. Disse assim, não tenhas medo. Como é que eu não vou ter medo? Só se eu for um coração feliz. Só se eu for um coração confiante. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Lembre-se, Jesus não se aparta dos seus. Ninguém poderá nos tirar dele. Jesus fala, ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Olha que bonito. Nessa cidade há um povo poderoso que me pertence. Então, meus irmãos, grande é a nossa alegria se nós acordarmos no dia de hoje e percebermos, que a nossa alegria é ser de Deus. E grande é a nossa esperança se nós entendermos que Jesus proferiu isso a nosso respeito. Eles são meus, eles me pertencem. A minha glória e a minha alegria é que eles sejam e permaneçam meus. Deus abençoe você, tenha um ótimo final de semana, um abraço, tchau, tchau.